Boa tarde, boa noite e bom dia. Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo. A verdade é que toda caminhada tem um começo, né? Toda caminhada também tem um desafio. Acho que o grande desafio de Abraão, né, foi caminhar com Deus sem saber para onde é que ia, né? Ele foi e saiu do lugar, do meio da parentela dele, pela fé. Isso dá um sentido, né? Então nós estamos aqui nesse desafio grande que é levar a igreja para ter intimidade com Deus. E nós não vemos outra forma a não ser através do estudo, através do ensino. Entendeu? Então, na verdade, nós começamos esse ano com o projeto de levar a igreja a ter intimidade com Deus. E através desse sentimento, né, nós introduzimos na igreja a escola bíblica digital e a escola de líderes digital também, no caso de formar discípulos para o Senhor Jesus, porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. E dentro desse contexto, a primeira parte do ensino introdutório é só uma introdução. Nós levamos a igreja a buscar um caminho para ter essa intimidade, fazendo um estudo, uma apostila falando sobre tempo a sós com Deus, TSD, tempo de adoração, tempo de oração, tempo de aprendizado de leitura bíblica, tempo de compromisso com o Senhor. E isso foi maravilhoso, que nós vimos que a igreja se empenhou em até responder os questionários, as células, graças a Deus, através dos líderes, está introduzindo o ensino no meio da igreja. E essa segunda parte, não é, que é um caminho, intimidade leva ao propósito. Então, dentro dessa visão de intimidade leva ao propósito, nós queremos agora, nesse período, fazer uma introdução pequena, mas creio que seja eficiente, para que a gente possa, pelo menos, acordar, né? Descobrindo o propósito de Deus para as nossas vidas. Descobrindo o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu fui buscar esse conhecimento no livro de Rick Warren, Descobrindo o Propósito de Deus. É um escritor cristão que fez um livro sobre o propósito de Deus. E nesse contexto desse livro, só uma introdução, ele subdividiu isso, o propósito, o conhecimento do propósito, em cinco temas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né? O primeiro tema, né, nós fomos planejados por Deus para a glória de Deus. Nós fomos planejados para a glória de Deus. Segundo, fomos formados para a família de Deus. Terceiro, Ele nos criou para nos tornarmos semelhante a Cristo. Quarto, somos moldados para servir ao Senhor. Quinto, fomos feitos para uma missão. Então, 5 temas que nós vamos explorar muito rapidamente. Mas na sequência eu quero falar com vocês um pouquinho, fazer uma introdução um pouquinho, antes de dar esse tema para você. Como é que eu posso saber o propósito de Deus na nossa vida? Antes de tudo, precisamos buscar Deus, buscar a vontade de Deus para nós. Para vivermos com um propósito impulsionado por Deus, primeiro precisamos abrir mão do nosso próprio querer, para desejar aquilo que o Senhor projetou para a nossa vida. Eu acho que esse projeto leva nós a lugares que muitas vezes nós não imaginaríamos chegar. Hoje eu estou aqui na frente dessa câmara, me desafiando, lutando contra a minha própria vontade, que eu jamais poderia imaginar que chegaria a um lugar onde eu estou. Porque eu entendo que melhor que a minha vontade é fazer o propósito de Deus na minha vida, fazer acontecer aquilo que Deus planejou para mim e para minha família. Amém? Então o propósito de Deus precisa ser sempre, a gente precisa descobrir esse propósito. Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos do coração de uma pessoa, mas é o propósito do Senhor que prevalece. Muitos são nossos planos, tantas ideias, tantas coisas nós projetamos, tantas coisas nós queríamos, né? Mas o que está prevalecendo, porque nós decidimos caminhar pelo propósito, é o propósito
que Deus tem para mim e para minha família. E eu posso dizer para vocês, irmãos, que é maravilhoso demais. Eu nunca imaginei que poderia ser tão bom estar no centro da vontade de Deus, centro do seu propósito. Entre outras palavras, Deus tem planos melhores para nós do que podemos imaginar. Em muitas situações, Ele faz coisas que talvez não possamos entender, mas confiando em sua vontade, por meio das Escrituras, existem várias maneiras de levar uma vida com propósito. Fatos podem acontecer na nossa vida. Eu sou de Salvador, sou baiano, nasci em uma terra, e sem entender o porquê, conheci uma cearense, casei, e depois de um tempo que eu conheci o Senhor, está eu aqui em Fortaleza, guiando um povo, guiando uma igreja, pastoreando uma igreja batista. No começo eu não entendia, mas hoje foi revelado, e é bom seguir nesse propósito, porque muitas vezes, igreja, aqui está dentro do contexto aqui, as coisas materiais nos enganam, as riquezas materiais nos enganam, as riquezas passageiras nos enganam, o reino do mundo nos engana. A Bíblia diz assim: pois tudo que há no mundo, os desejos da carne, o desejo dos olhos e o orgulho das posses, a soberba da vida, não vem de Deus, mas sim do mundo. E o mundo passa junto com seus desejos, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muitas vezes, igreja, nós estamos tanto tempo nisso, e você sabe que isso aí é um princípio de queda. É um princípio de queda, porque foi através da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida que a serpente atraiu o olhar de Eva e de Adão. E eles comeram do fruto daquela árvore, e através daquele fruto eles caíram, porque eles desejaram mais do que estava predisposto para eles, que eles quiseram conhecer tudo, a soberba de querer ser até superior a Deus, e isso faz a pessoa cair. Então, descobrindo o propósito de Deus, nós temos que descobrir que essas coisas são do mundo, são passageiras. É errado a gente obter uma casa, um carro, uma família? Claro que não, é maravilhoso demais. Isso é muito bom, as conquistas, mas o centro não é esse. O centro é a vontade de Deus. Inclusive aqui mesmo no estudo diz: busque, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você coloca o coração nas coisas de Deus, você coloca a sua vida no plano e no propósito de Deus, e todas as coisas vão acrescentar. Então seja luz, procure iluminar sua mente com esse propósito, buscando primeiro intimidade com Deus, adoração, leitura da palavra, oração, conhecimento do propósito, E o propósito principal de Deus está aqui no livro, aqui na apostila, é a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. É a salvação. Nós éramos pecadores, nós não tínhamos acesso a Deus, nós éramos filhos das trevas, Ele nos transportou para a luz. Então, através do Filho, daquela morte e ressurreição daquela cruz, Ele morreu naquela cruz. Na morte dele, Ele nos levou, fazendo assim nele a justiça de Deus. E hoje nós somos justificados em Cristo, e através do seu sangue nós somos salvos. Então, o plano principal de Deus para o mundo, para toda a humanidade, preto, branco, amarelo, rico, pobre, língua, tribo e nação, é salvar todo mundo através do seu sangue, através da cruz do Calvário. Esse é o sentido. E o cumprimento do chamado da resposta. Quando nós recebemos isso aqui, nós temos agora que ter o cumprimento da mensagem do Evangelho. Ela chegou primeiro em Jesus, e através de Jesus chegou um plano de salvação para a nossa vida. E esse plano ele precisa ser agora introduzido em todo o mundo. Entendeu? Então isso significa que Deus resolveu o problema do pecado através do sacrifício de Jesus. Dessa forma, fomos chamados para fazer parte do seu reino. O propósito de Deus, portanto, tem um significado profundo. Ele nos convoca a viver uma vida verdadeira. Ele está nos convocando para viver uma vida verdadeira. Uma vida que nós vamos renunciar o nosso eu e viver Cristo em nós. Ele nos chama para isso. Em todas essas coisas, Romanos 8,
28 e 29 diz assim: todas essas coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito, que é de que ser conforme a semelhança do seu Filho. Este é o propósito supremo do Senhor em nossa vida, que sejamos semelhantes a Cristo em santidade e amor. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Também, o Senhor também tem um propósito específico para cada um de nós. Isso aqui é um propósito das pessoas que crêem. Mas em cada um Deus tem um propósito específico, né? O reino de Deus compreende a atuação divina nesse mundo. E somos seus embaixadores aqui na terra. Por isso, temos a responsabilidade de levar a mensagem do reino e proclamar a salvação a toda a criatura. Então, primeiro nós alcançamos essa salvação maravilhosa e Ele nos introduz ao seu reino hoje, né? Hoje o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus não se vê com coisas aparentes, porque o reino de Deus está dentro de mim, dentro de você. Essa paz que transcende o entendimento humano. Eu recebo isso. E agora? Eu preciso proclamar essa salvação a toda criatura. Jesus salva, eu preciso anunciar isso. Esse é um plano específico do propósito de Deus. Glória a Deus e aleluia. Mas afinal, qual é o propósito de Deus para nossas vidas? Para viver o propósito de Deus, precisamos aprendermos a viver uma vida centrada em Cristo. Por assim, entendermos como podemos glorificar a Deus em todas as coisas. Dessa forma, podemos levar uma vida voltada ao propósito de Deus. Cristo é o centro, né? Viver Cristo como centro. Cristo como centro. A partir daí, nós vamos crescer nessa graça. A partir de Cristo como centro, nós vamos crescer nesse conhecimento. Eu vou encerrar agora aqui essa primeira parte, e aí eu vou dar agora cinco planos, né? Assim, as 5 revelações, para que nós possamos descobrir um pouquinho mais do propósito de Deus na nossa vida. Amém? Daqui a pouco eu vou ali e venho, em nome do Senhor Jesus.